Shalom, meus amados irmãos e irmãs, amigos em Cristo. Eu sou o apóstolo Sérgio Précoma, da Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, o Ministério de Religião é o Amor. Amém? Nós estamos aqui no Monte Samor, buscando a presença de Deus. Amém? Estamos aqui clamando pela presença do Senhor. Amém? E nós queremos compartilhar com você, lembrando uma palavra, lembrando que nós temos amanhã um poderoso culto ali na rua Prudente de Moraes, 41, em Mairinque, e aos domingos, às 18 horas, culto da família. Você está convidado, amém? Na rua Prudente de Moraes, 41. Eu quero deixar aqui Atos 8, onde diz assim, Jesus disse: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então eu gostaria de falar, no vídeo anterior eu falei sobre monte, ato profético. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre poder de Deus, o poder de Deus. Amém? Em Atos 1:8 Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando Jesus, ele antes de ascender aos céus, quando Jesus foi ressuscitado, ele não subiu para os céus de pronto, ele ficou na terra durante 40 dias. E nesses 40 dias ele andou ali no Oriente, ele conversou com seus discípulos, amém? E ele deu ali instruções, amém? Ele deu instruções para os seus discípulos. Ele quando apareceu no sepulcro para Maria, ele mandou ela na frente, depois ele foi lá e apareceu para os discípulos, estando eles de porta fechada, amém? Mas aconteceu algo assim fantástico, no dia de subir, da ascensão dele ali em Betânia, quando ele foi subir para os céus, antes de subir, ele vai falar para os discípulos, ele vai falar ali em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, o que a gente pode entender? Que Jesus estava querendo falar algo interessante. Jesus estava querendo falar, sem o poder do Espírito Santo, vocês não podem testemunhar em meu favor, testemunhar em meu nome. Amém? Então, o que Jesus está querendo dizer em Atos 1:8? Espera o poder descer para você fazer a obra. Amém? Jesus está falando, o que Jesus está falando em Atos 1:8? Espera eu te capacitar. E é isso que muitas vezes não é entendido. Espera eu te capacitar. Amém? E se nós formos traduzir o que Deus está falando, através de Jesus, o que o Filho de Deus está falando, ele está falando ali sobre uma coisa chamada dunamis, que traduzido é dinamite. Amém? O poder de Deus, o dunamis. O que é o dunamis? Dunamis é exatamente isso, um poder explosivo, algo que explode, dinamite, algo que vai te levar a fazer coisas que você não fazia. Amém? E os apóstolos ali, as 500 pessoas que estavam ali em Betânia, elas vão se encaminhar para onde? Para o cenáculo. E elas vão ficar orando dia após dia ali. Amém? Até que num determinado dia, em Atos 2, vai acontecer o que? A descida da promessa de Jesus, o Espírito Santo. O dunamis vai descer sobre aquele povo. O poder de Deus através do Espírito Santo. E como que é manifestado isso? Como que é percebido? A Bíblia diz que estavam todos reunidos e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo,
e elas pousaram sobre eles. E eles começaram a falar em novas línguas como lhes era permitido. Amém? Então, depois de receber o poder de Deus, depois de receber o dunamis, a dinamite, o poder do Espírito Santo, o poder para testemunhar, os discípulos, eles vão sair dali do cenáculo. A igreja vai crescer. Só que o que acontece é o seguinte, o que acontece é que os discípulos, eles eram em número de 500 quando Jesus fala sobre a descida do Espírito Santo. Mas eles só serão mais ou menos 120. Então, mais de 480, se eu estou certo, 480 não, 380, perdão, saíram da presença, desistiram da promessa. Amém? Mais de 380, porque eram 500. Agora, só quase 120. Amém? Vão receber. Então, depois da descida do Espírito Santo, vai acontecer o seguinte: o apóstolo Pedro, ele vai chegar ali à Porta Formosa e ele vai curar um coxo. Amém? Filipe, ele é trasladado. A igreja cresce. Amém? A igreja cresce, começa a haver a atração, né? O Espírito Santo começa a usar aquele povo para atrair, porque eles recebem uma capacitação diferenciada daquilo que eles tinham, né? Esse poder que desce ali em Atos 2, ele dá condição para a igreja de falar acerca de Jesus com propriedade. Esse poder que desce ali em Atos 2, que é profetizado por Jesus em Atos 1:8, ele capacita os crentes. É tanto que Pedro, um homem que dizem que ele era analfabeto, ele não era analfabeto. Pedro era indouto. O que é indouto? Pedro não tinha a faculdade de Gamaliel. Pedro não estudou na sinagoga, ele não estudou com os fariseus. Amém? Pedro era pescador. Pedro, digamos que se a gente for colocar nos dias de hoje, Pedro ele era, digamos aí, sem querer ofender ninguém, mas ele era um analfabeto funcional. O que Pedro era? Pedro era alguém que ele não tinha conhecimento profundo das leis, da Torá, mas a Bíblia diz que Pedro, na sua primeira pregação, ele ganhou quase 3.000 almas. E na sua segunda pregação, ele ganhou quase 5.000 almas. Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender o Espírito Santo faz a diferença na minha e na sua vida. Então, uma das coisas que muitas vezes nós desprezamos, nós andamos com Jesus, queremos ser crentes, mas a gente se apega muito à religiosidade e a gente esquece que nós devemos buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo, devemos buscar. Por isso que a nossa igreja tem, na quarta-feira, a busca do Espírito Santo, que é buscar o poder de Deus, o dunamis. E eu poderia falar disso aqui hoje, né? Mas eu não vou falar, porque o foco é outro. Nós temos 4 vertentes, né? do poder do Espírito Santo. Então, são 4 vertentes. A primeira é dunamis, tem o kratos, tem o exousia, e tem um outro, que eu falarei pormenorizadamente depois. Mas uma das coisas que você tem que entender se você não está vencendo, falta o Espírito Santo na sua vida. Amém? Falta o poder do Espírito Santo. Amém? Você tem que ativar isso em você. Você tem que andar no poder. Jesus, lá em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Amém? Então, você só vai conseguir reproduzir o que Jesus fez se você tiver o poder do Espírito Santo, se você tiver o dunamis na sua vida. Amém? E para ter o poder do Espírito Santo, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter uma vida com Deus. Não é para o seu pastor, não é para o seu apóstolo, para o seu bispo, para a sua mulher. Você tem que ter uma vida de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Se você entender isso, se você fizer isso, você vai ter o poder. E aí quando você orar, o céu vai se abrir. Quando você colocar a mão no enfermo, ele vai ser curado.
Amém? Porque não é você que faz. Presta atenção, eu vou terminar esse vídeo com esse versículo. Amém? Eu poderia me estender, mas eu não vou me estender. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Sem o Espírito Santo você não pode ser testemunha do poder de Deus, do poder de Jesus. Deus abençoe, shalom, até a próxima.